Boa tarde, alunos. Olha de volta para mais uma tarde de aula de ciências. Agora a gente vai para os alunos. Diferente hoje para os alunos que estão nos acompanhando. Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais uma aula de ciência. Agora, a aula do 7º ano, tá? E aí eu quero dar uma boa tarde especial também para os alunos que estão nos assistindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar essa aula de hoje fazendo a correção também da atividade anterior, tá bom? Vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. A gente trabalhou sobre máquinas simples. Essas máquinas simples, a gente viu que elas existiam de vários tipos, tá? Então, eu vou fazer uma correção, pontuando algumas coisas e a gente inicia a aula de hoje, tá bom? Então, para iniciar a correção da atividade, né? A primeira pergunta, ela perguntava sobre uma alavanca. Aí ele dizia, sobre uma alavanca, é incorreto afirmar o quê? Uma alavanca é uma haste rígida, fixada em um ponto. A gente viu que é. Para ser alavanca, eu preciso de uma base rígida e de um ponto de apoio, ou um ponto fixo, né, que a gente chama de ponto de apoio. A alavanca tem um ponto fixo sobre o qual se move. Ok. O ponto fixo é a parte em que a força é aplicada. Veja, o ponto fixo ele vai servir de apoio e não onde a força é aplicada. A força é aplicada aonde? Na força aplicada, a gente aplica para fazer com que a resistência aconteça. Então, a alternativa incorreta seria qual? A letra C, tá? O C seria a alternativa incorreta. Vamos para a próxima. O sistema utilizado no carro de mão é um tipo de máquina simples de qual tipo? Veja, o carro de mão a gente faz o quê? Esse movimento. Onde está meu ponto de apoio? Lá embaixo. Ele tem uma barra rígida, tem, né? O que a gente segura. Ele tem um ponto de apoio, tem a força resistente. Então, o tipo de máquina simples do carro de mão é uma alavanca. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo tinha lá, ó. Classifique as alavancas ilustradas segundo o tipo e a que pertence. A interfixa, interresistente ou interpotente. Vamos lembrar, a interfixa, ela vai ter o ponto de apoio no meio. Desses três, quem é que tem um ponto de apoio no meio? Se a gente olhar a tesoura, ela tem o quê? Ela tem um eixo que segura as duas barras fixas dela, né? Então, a tesoura seria a nossa interfixa. O braço, né? O nosso braço, onde a gente aplica a força. Onde é que está o ponto de apoio? O ponto de apoio é o nosso cotovelo, dependendo de onde a gente esteja. Por exemplo, se eu fizer aqui em cima da bancada, eu tenho um apoio para exercer essa força. Então, o braço funciona também como uma máquina simples do tipo interpotente. E o espremedor de batata, né? A força resistente ela está no meio. Então, ela vai ser a interresistente. Corrigindo só as atividades da semana passada, tá? Façam as anotações e vejam se acertou. E aí está o gabarito das demais, que aí não vai dar tempo da gente ver todas, mas está aí para que vocês façam a correção. Na segunda perguntava sobre os tipos de máquinas, o 4 era para fazer uma associação, o 5º era para indicar as alternativas corretas e o 6º era para indicar dentro das figuras lá os tipos de máquinas simples que a gente tinha, tá bom? E a aula de hoje, professor, vai ser sobre o quê? Propagação de calor, tá? Propagação de calor. Então, a nossa aula de hoje vai ter fogo. Vamos fazer alguns experimentos com fogo aqui, tá? A gente vai ter umas ações com fogo. Mas propagação de calor, tá? O que é uma propagação de calor? Aí tem umas imagens que podem remeter ao calor. Uma fogueira queimando, um aconchego, um abraço, que agora a gente não pode, né? Tá se abraçando, né? Tem que ficar afastado para se cuidar. Também, por cuidado, a gente precisa se afastar do outro. Mas também há esse calor humano. E o balão, né? Quem já chegou a ver um balão, já viu na TV, na internet, ele também funciona com uma fonte de calor. Mas antes de falar sobre as propagações de calor, vamos a uma dúvida muito comum de todo mundo. Calor e temperatura
elas são a mesma coisa? E aí, vocês em casa dizem assim, eu estou com calor, eu estou com muito calor, hoje o sol está muito quente, né? E aí esse calor, será que a gente usa o conceito, a palavra calor de forma correta? E o que é temperatura? Uma temperatura alta ou uma temperatura baixa? Para início, vamos responder, né? Sim ou não? Não, tá? Calor e temperatura não é a mesma coisa. São coisas diferentes que têm definições físicas que a gente vai estudar sobre elas, tá? E quem são essas definições? Primeiro, a gente começa com temperatura, tá? Temperatura é uma grandeza física, né, que caracteriza o grau de agitação das partículas de um corpo e, portanto, está relacionada à energia cinética dessas partículas. Professor, não entendi nada do que o senhor disse. Calma. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Ali tem duas figuras, né, aí no slide. E aí eu tenho as bolinhas, ó. As bolinhas representam as moléculas. Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, né, quanto mais elas se movimentarem, maior vai ser a minha temperatura. Quando elas estiverem mais calminhas, elas vão ter o quê? Uma menor temperatura. Então, temperatura é apenas uma grandeza física que vai determinar o grau de agitação das moléculas. E no exemplo a gente tem um que representa 100 graus e o outro que representa 1.200 graus Celsius. Então, a temperatura é o quê? É uma grandeza que vai medir essa agitação. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. O segundo conceito é o conceito de calor. E aí é uma palavra que a gente usa muitas vezes errada, né? E aí eu tenho algumas figurinhas para a gente remitir a calor. A gente tem ali, ó, quando está aquele calor em casa, a gente quer procurar uma árvore, a gente quer um vento, né? Usa o ventilador, quem tem um ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Mas por que isso, né? Porque a gente diz, que calor, eu estou suando agora, que calor. Aqui eu não estou porque tem um ar aqui que está deixando a sala bem aconchegante. Aí a praia, que a gente também não pode ir agora, né? Não pode, tem que ficar em casa, mas isso tudo vai passar e a gente vai poder voltar à praia e curtir o sol, né? As altas temperaturas. Que agora vocês já sabem o conceito de temperatura. Mas calor nada mais é do que? Calor é energia térmica transferida de um corpo para o outro. Então, calor é quando ocorre transferência. Por exemplo, se eu pegar a minha mão e colocar dentro de um balde com água e gelo, no início eu vou sentir que ela está fria, tá bom? Mas com o passar do tempo, a minha mão vai ficar lá dentro e eu nem vou sentir mais o gelo. Por quê? Quando um corpo está em contato com outro, ele tende a fazer essa transferência de calor. E essa transferência de calor, ela busca o quê? O equilíbrio térmico. Então, a gente sempre vai estar buscando o equilíbrio. E aí, esse equilíbrio vai acontecer da seguinte maneira, tá? Do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, aquele que estiver mais quente sempre vai ceder energia para aquele que está um pouco mais frio. Por isso, que quando a gente está com frio, usa o casaco de lã. Por exemplo, aqueles casacos fortes, mais grossos, né? Por quê? É porque ele aquece? Não, tá? Nem se iludam que é porque ele aquece. Os casacos, eles não funcionam para nos aquecer. Eles servem como um isolante do nosso corpo para impedir o quê? Essa troca com o meio. Porque, veja, o nosso corpo vai estar um pouco mais quentinho. Mas do lado de fora, quando está chovendo, quando está frio, o lado externo está o quê? Frio. Então, a tendência é que o nosso corpo ceda calor para o meio. Como a gente está mais quente, para que isso não aconteça, o que é que a gente faz? Usa os casacos. Por quê? Vai impedir essa troca de calor com o meio que a gente está. Tá bom? Então, calor é uma energia transferida. Tá? E sensação térmica. Isso é muito comum nos telejornais. Tá? Quando ele vai dar a previsão do tempo, ele diz lá. A previsão é de 41 graus, como está aí no slide. Mas a sensação térmica é de 50 graus. Essa é uma informação lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das capitais do Brasil que tem altos índices de temperatura. Então, por exemplo, Rio, 40 graus, 50 graus. Rio, ele chega nos 40 graus previsto. Mas a sensação, que é aquilo que a gente sente, tá? Então, o que é a sensação térmica? É a temperatura que realmente a gente sente.
A previsão para o meio, por exemplo, ali é 41. Mas a gente, o nosso corpo, a sensação real que a gente sente é como se estivesse em 50 graus. Então, essa sensação térmica nada mais é do que aquilo que a gente sente. E aí a gente tem os termômetros, né? O que é um termômetro? É um instrumento utilizado para medir o grau de agitação dos corpos, né? E a gente tem dois tipos de termômetro, o de dilatação e o de resistência. Eu tenho aqui, eu trouxe até um para mostrar a vocês, esse é um tipo de termômetro de dilatação. Por quê? Dentro dele há uma quantidade de mercúrio que, quando estiver em uma superfície mais quente, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer uma dilatação e vai subir, indicando a temperatura do meu corpo. Então, na casa de vocês podem ter alguns desses termômetros. Esse que eu estou trazendo, ele é de resistência, mas existem vários tipos de termômetro. De dilatação, desculpa, esse que eu trouxe é a dilatação. Resistência é o digital, que muitas pessoas podem ter o digital. E agora, né, na época do coronavírus, vocês devem ter visto que eles estão utilizando um termômetro que coloca por aproximação. E o que é que esse termômetro tem, professor? Nada além de radiações infravermelho. Então, eu não preciso me aproximar do corpo para ver a temperatura dele. Quem circulou pela feira aqui, quem precisa circular ou trabalha, percebeu que a Secretaria de Saúde também está utilizando na população esses instrumentos para averiguar a temperatura do corpo. Porque temperaturas elevadas, elas também indicam uma suspeita de que pode estar com o coronavírus. Então, veja, quão importantes são essas informações. Agora a gente está vendo muito esses termômetros, mas antes poderia ser que a gente nunca tivesse visto esses termômetros por aproximação. Então, esses são os conceitos básicos, né, para a gente iniciar, de fato, o que é a propagação do calor. A gente precisa entender o que é calor, sensação, temperatura e o termômetro, que é o instrumento que vai se utilizar muito. E aí a gente tem a propagação de calor, né? E o que é a propagação do calor? São os processos, né, de transmissão de calor de um corpo para o outro, de um ponto ao outro do mesmo corpo também. Então, a gente vai estudar três, gravem aí, ó, 3 formas de transmissão ou propagação de calor. Transmissão de calor e propagação de calor, elas vão ser a mesma coisa, tá? Só muda o nome que é utilizado. Então, transmissão e propagação, ela dá no mesmo. Então, o primeiro tipo de propagação de calor que a gente vai estudar é a condução. E o que é essa condução? O próprio nome já diz, conduzir, né? O que é conduzir? Eu ajudar, auxiliar ou facilitar isso, né? E para fazer essa demonstração, que aí diz que condução é o quê? Um processo de propagação de calor que ocorre principalmente em corpos sólidos. Então, veja, uma característica da condução é que ela ocorre em corpos, né, sólidos. Nele, a energia térmica se propaga no interior de um corpo e passa para todo o corpo. Então, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, só botar o bico no fogo, por exemplo, com o passar do tempo eu vou sentir o quê? Que ela aqueceu minha mão. Por quê? O ferro é um bom condutor térmico. Um exemplo que tem no slide é a assadeira na casa, porque as panelas têm um cabo que é de plástico ou de madeira. Por quê? Porque o metal, o ferro, dependendo da panela, o tipo de panela que seja, o alumínio, elas vão conduzir calor, né? E aí o cabo da panela, sendo de plástico ou de madeira, eles não vão se queimar, porque eles são isolantes e a gente vai chegar lá já já. Mas para isso eu trouxe um experimento para mostrar a vocês sobre condução térmica, tá? O que é que eu usei? Aqui eu tenho 2 latas que servem apenas como suporte. Aqui eu tenho um palito e aqui eu tenho um aramezinho de cobre. O que eu fiz neles, né? Coloquei pingos de vela nos 2. Para a gente observar que alguns materiais eles vão conduzir e outros não. Nesse aqui, vocês vão observar o que vai acontecer, tá bom? Eu vou ficar calado agora para acender aqui, mas já retorno para falar com vocês.
Veja, acendi a vela aqui, ó. Lembrando o que é que eu tenho nesse daqui, ó. Eu tenho um palito com pingos de vela. Nesse daqui, né, eu tenho uma lata, né, uma barrinha de cobre, também com pingos de vela. E eu vou aproximar, ó. Aproximei o que tem o cobre. Já começou a derreter, ó. Já derreteu o que tinha aqui de cera, tá? Então, derreteu. Porque o metal é um bom condutor. Vamos ver o que acontece quando eu aproximo aqui, ó, o palito. Ó, o palito, ele está queimando, tá vendo a ponta? Só que ele não derreteu uniformemente. Por que ele não derrete uniformemente? Ó, a gota está derretendo agora. No do metal, ele já tinha sido derretido. E aqui ainda, próximo, eu tenho pingos de vela, tá bom? E por que isso acontece? Veja, a gente vai ter materiais, né, que uns vão ser bons condutores de calor e outros vão ser maus condutores de calor. Nesse caso aqui, o ferro, ele é um bom condutor de calor, porque ele queimou a ponta, já derreteu. Na madeira, a madeira queima fácil, mas os pingos de vela, eles vão derreter conforme a madeira vai queimando. Vou fazer um outro também, utilizando fogo, tá? Esse outro, também a gente vai observar essa mesma característica dos metais que conduzem calor e dos que não conduzem calor, tá bom? E aí a gente vai ver os que são o processo de condução de calor o processo de propagação de calor por condução. Aqui, ó, eu tenho uma folha de ofício normal. Uma eu vou utilizar a madeira e o outro eu vou usar um metal, que é uma chave de fenda. Vou mostrar a vocês. O primeiro eu vou colocar aqui a madeira e vou passar sobre a vela. E vocês vão ver o que acontece. Vejam que eu coloquei a madeira e coloquei o papel, tá? A madeira a gente viu o que acontece e vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Ó, estou passando sobre a vela. Observaram, né? Observaram que o que aconteceu? Rapidamente, o papel pegou fogo. Por que pegou fogo assim, rápido? Vamos ver o que é que a gente vai entender, porque agora eu vou utilizar o mesmo experimento com uma chave de fenda. Novamente o papel e uma chave de fenda, tá? Uma chave de fenda. Da mesma forma que eu fiz com a madeira, né, eu vou fazer com o papel, com a chave de fenda. Vamos ver o que acontece quando eu aproximo da vela, tá? Oxe, professor, não queimou, né? Observa. Ficou manchado, mas não queimou. Não era papel também? E por que o da madeira queimou e o do metal não queimou? Simplesmente porque os metais, né, eles são condutores de calor. Então, quando eu aproximo um papel com um metal dentro dele, o que é que vai acontecer? A chave de fenda vai distribuir esse calor por toda a barra. É o exemplo que está aí no slide. Quando eu coloco a madeira não é um bom condutor de calor. Então, aonde eu aproximar, vai pegar fogo. Já na chave de fenda não pega, porque primeiro vai aquecer a chave de fenda para depois pegar fogo.
No final eu vou retomar com outro experimento, mas por enquanto vamos seguir, tá? O próximo forma de propagação do calor é a convecção, né? A gente viu condução é um material que vai conduzir o calor. Convecção é um processo também que vai acontecer principalmente nos líquidos e nos gases. E esse é muito comum dentro da nossa casa, assim como de condução, tá? Quando a mãe da gente bota lá a chaleira com água para fazer o café ou o chá, o que é que acontece? A chaleira está próxima da chama do fogo. Por um processo de convecção, né, dentro dali, onde a água que está embaixo vai aquecer, vai subir em forma de vapor, né, que a gente sabe que a água evapora, e a que está em cima mais fria vai descer. E por uma convecção, essa água ela esquenta, né? Ai, professor, isso é muito difícil, eu não estou entendendo. Vamos para o segundo exemplo. Outra coisa da nossa casa, a geladeira. Qual o lugar mais frio da geladeira? Quem tem aquela geladeira que é uma só, a parte mais fria é de cima, né? O ar frio desce, circula pela geladeira, levando o ar quente. A geladeira é um exemplo de processo de propagação de calor por convecção, porque há massas de ar dentro da geladeira, né? Ar frio e ar quente, que vão fazer com que esse ar circule dentro da geladeira, mantendo os alimentos dentro de uma temperatura bem como a gente deseja. Outro exemplo de convecção são os ar-condicionados, tá? Porque o ar-condicionado ele é instalado no alto. Porque ele vai empurrar o ar frio para baixo e empurrar o ar quente para cima. E por convecção, com o passar do tempo, o ar frio está descendo, está empurrando o ar quente, e ele, por convecção, vai deixando o ambiente um pouco mais frio ou gelado. Por quê? Com o passar do tempo, essa convecção ela está acontecendo, o clima ocorre um equilíbrio químico, um equilíbrio térmico, e deixa isso ali dentro dessa maneira. E o terceiro e último tipo de propagação de calor é a radiação ou irradiação. É um processo também que ocorre com propagação de calor, onde as ondas eletromagnéticas, em que a energia é transferida de um corpo, né, tanto no vácuo quanto nos meios materiais. É uma que acontece muito no vácuo. Professor, o que é vácuo? Tá? A gente todas as vezes diz, fiquei no vácuo, né? Quando a gente pergunta ao amigo, ele não responde, fiquei no vácuo. É sem resposta, né? Na ciência, né, a gente vai ter vácuo como um espaço que não tem matéria. Não tem matéria ali. Não tem massa nenhuma, não tem nenhuma matéria. Então, nada interfere naquele ambiente. A gente chama de vácuo. É o nada mesmo. E aí, os dois exemplos que tem no slide, eu tenho a fogueira, né? Está se aproximando do São João, onde a gente faz a fogueira e fica perto. Isso acontece pelo quê? Pela forma de radiação. Então, a radiação do calor vem para próximo e a gente consegue se esquentar. Uma outra que acontece é as ondas, os raios, né, infravermelhos do Sol, que aquecem a Terra. Então, por raios infravermelhos, vem com o Sol emite sobre a Terra, fazendo com que, por exemplo, a gente sinta o calor e aconteça esses movimentos, né? E por que está tão quente também dos impactos? Porque essas radiações infravermelhos ela incide diretamente dentro da Terra, do planeta Terra, tá bom? E aí eu falei sobre condutores e isolantes térmicos. Condutores, vou fazer uma pausa agora para mandar um abraço para Denilson Lima, né, que está nos acompanhando aí nas redes sociais, Rosângela Abreu, né, a supervisora lá do Cisenando, Luzinete Geraldina, que também está nos assistindo, Jusceline também está aí nos assistindo. Muito obrigado a todos. Patrícia, supervisora lá do Carmelita, e Jusceline lá de Itapiraí. Aproveitando essa pausa, também o SEDUC quer parabenizar o gestor lá da Socorro Braga, que é o professor Isaac, que também está fazendo idade nova hoje. Então, um abraço de toda a equipe que faz parte do CEFOP e da Secretaria de Educação. Então, mandados os abraços, vamos voltar agora para a nossa aula. Condutores isolantes térmicos, né? Condutores são materiais que vão conduzir bem o calor. Aqui eu dei alguns exemplos a vocês. O papel, a madeira, é um bom condutor de calor? Sim ou não? Respondam aí, ligeiro. Respondeu?
Acertou quem respondeu? Não, não é um bom condutor. Porque se eu colocar a madeira no fogo, né, ela não vai transmitir esse calor. Né? E por isso que a gente usa, as mães de vocês, né, usam as colheres de madeira para mexer a comida. Porque ela pegando no cabo, ela não vai se queimar. Se ela usar uma de metal, o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai se queimar. Porque o metal é um bom condutor de calor. Então, sendo assim, a madeira é um isolante e a chave de fenda que a gente utilizou ali é um condutor térmico, tá? Por isso que as panelas, elas são de metais, algumas colheres também, e a chave de fenda é um condutor. Então, para encerrar, eu vou fazer só mais um experimento para vocês observarem, tá bom? Aqui eu tenho uma bola, e eu vou encher outra agora. Vamos novamente ter fogo. Ó, o que vocês acham que vai acontecer quando eu aproximar a bola da vela? Essa bola daqui foi a que eu enchi agora, vocês viram, né? Então vamos ver o que acontece. A bola era para estourar, mas ela furou. Mas isso acontece porque a vela apagou, tá? Vamos fazer de novo. Erros que aconteceram. Ó, tem uma pergunta ali, né, de uma aluna, que ela perguntou por que o metal transmite calor. O metal, como eu acabei de dizer, é um condutor térmico. As propriedades dele vai auxiliar, né, são características que os metais têm de conduzirem calor. Tanto calor como eletricidade. Então, que por isso que o metal, ele a gente, se eu pegar essa chave e botar sobre a vela, daqui a pouco eu vou queimar minha mão, porque ele vai conduzir o calor. Então, condutores térmicos são aqueles que têm propriedades químicas e físicas bem definidas, né? E todos os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade. A gente trabalha um pouco sobre os elementos químicos. Quando a gente trabalha com os elementos químicos, a gente vai ter os metais. Esses elementos metálicos, como, por exemplo, o ferro, eles conduzem calor e eletricidade. Então, assim, a primeira bola que não funcionou é a bola com ar. Vocês podem fazer em casa. Pega uma bola com ar e coloca sobre a vela, ela vai explodir. Aí agora eu tenho outra bola aqui, tá? Com água. Será que com água ela vai estourar? Será que estoura? Respondam aí. Essa segunda eu vou deixar para que vocês reproduzam em casa e joguem nas nossas redes sociais. Experimente Ciência, fui lá. Professor, a bola não estourou com água. A bola vazia estourou. E por que isso acontece, tá? Tudo isso está relacionado às formas de propagação do calor. A gente viu que foram 3. Então, finalizando a nossa aula de hoje, né? A gente tem um exemplo aqui, ó. Na cozinha de casa. Eu tenho quantos tipos de propagação de calor aí? Eu consigo identificar os 3, condução, convecção e radiação? Sim, dentro da cozinha, quando a gente coloca uma panela no fogo, a gente consegue ver esses 3 fenômenos, esses 3 tipos de propagação de calor acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro, né? O cabo, ali acontece o quê? Uma condução. A água que está fervendo, a gente tem uma convecção. E os raios que estão progredindo, né? São as radiações. Então, fica aí em um único exemplo todos os tipos de propagação de calor que a gente viu hoje. Tentem fazer o experimento, cuidado, tá? Quem for mexer com fogo, chamar a mamãe lá para auxiliar vocês e façam essa reprodução em casa. E coloquem nas redes sociais, marquem a secretaria que a gente vai estar publicando. Que em casa também é possível fazer ciência, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.